Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre derivadas, mais precisamente sobre derivadas direcionais. Explicar aí o que seria a derivada direcional de uma função f de xy, uma função de duas variáveis, e explicar também o seu significado. Lembre quando você tem uma função f de xy, uma função do tipo z igual a f de xy, você automaticamente tira dessa função z duas derivadas, uma derivada parcial de z em relação à variável x e uma derivada parcial de z em relação à variável y. Lembra que derivada é sempre a taxa de variação, então essa derivada aqui, derivada de z em relação a x, é a taxa de variação de z em relação a unidades de variação de x. Aqui a derivada de z em relação a y é a taxa de variação de z em relação a unidades de variação de y. Essa palavra unidade de variação é importante. Se a derivada de z em relação a x, por exemplo, for igual a 3 unidades, calcula a derivada aqui, o valor numérico da derivada é 3, isso significa que naquele ponto que você calculou a derivada, o z cresce, porque a sua derivada é positiva, o z cresce a uma taxa de 3 unidades de z para cada unidade de x. A mesma coisa vale para a variável y. Se a derivada de z em relação a y for, por exemplo, menos 2, significa que a taxa de variação de z, sendo menos 2 naquele ponto, o z decresce, porque a taxa de variação é negativa, decresce 2 unidades para cada unidade de variação de y. Em termos gráficos, seria mais ou menos isso. Você tem um sistema tridimensional. Um sistema tridimensional de coordenadas. O seu x, o y e o z. E ao fixar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, e ao calcular nesse ponto P, percebe que você vai ter aqui um x do ponto P, um y do ponto P, e ao calcular nesse ponto aqui a derivada em relação à variável x, você está calculando a taxa de variação nesse sentido. Então essa setinha representaria a derivada parcial de z em relação à variável x. E aqui uma derivada nesse sentido. Essa setinha representaria a derivada parcial de z em relação à variável y. Perceba que não tem só essas duas direções. Você não tem só a derivada de z em relação a x, no sentido de x, ou a derivada de z em relação a y, no sentido do eixo y. Você tem, em relação a esses dois eixos, pode ter uma derivada, por exemplo, na direção de um vetor passando por aqui assim. Imagine um vetor nessa direção. Então você vai ter aqui uma derivada que vai estar na direção deste vetor. Perceba que essa derivada aqui não é nem na direção do eixo x, nem na direção do eixo y. É uma derivada que está na direção de um vetor v, que define exatamente a direção na qual você quer saber a taxa de crescimento ou decrescimento da função. Essa derivada aqui é o que nós chamamos de derivada direcional. Essa derivada seria a nossa derivada direcional, que está na direção de um vetor v. E ela vai ser denotada da seguinte forma: derivada de z na direção de um vetor u, que vai ser o versor desse vetor v, que vai ser um vetor unitário aqui. Perceba que tanto o eixo x como o eixo y têm seus vetores. O eixo x aqui, o vetor correspondente é o vetor i, o eixo y é o vetor j, e o vetor v também tem um versor que é o vetor u. Então o vetor u ele tem por comprimento uma unidade. Isso é importante porque quando você calcula a taxa de variação de z em relação a x, é a taxa de variação de z
por unidade de variação de x, que é representada pelo vetor i, que tem comprimento uma unidade. Taxa de variação de z em relação a y é a taxa de variação de z por unidade de variação de y, que é representado pelo vetor j, que é o vetor que tem uma unidade. O i é o eixo x, o j é o eixo y e o k é o eixo z. O z aqui é a nossa variável dependente. No caso do vetor v, se o vetor v não tem uma unidade de comprimento, eu preciso calcular um vetor que tenha uma unidade de comprimento, que é o vetor u, que é o versor. E aí eu calculo a taxa de variação de z na direção do vetor v por unidade de variação de u, que é um múltiplo de v. Na verdade, esse vetor u, ele nada mais é do que o vetor v dividido pelo próprio módulo de v. Aí você vai ter um vetor que tem uma unidade de comprimento. Aí você vai estar calculando a taxa de variação de z por unidade de variação, unidade de comprimento, né? Unidade de variação de u, que é da direção do vetor v. Então o vetor v te dá a direção, o vetor u vai te dar a taxa de variação na direção do vetor v. Bem, como é que eu calculo isso? Como é que eu faço essa continha? Vamos resumir isso. Eu quero uma derivada direcional. Então eu quero a derivada direcional de z na direção de um vetor u, que é o versor desse vetor v aqui. Isso aqui vai ser igual ao gradiente de z vezes o vetor u. É o produto escalar. Essa aqui é a formulazinha que nos dá a derivada direcional. Lembrando que o gradiente de z é um vetor gradiente, que nada mais é do que a derivada parcial de z em relação à variável x i mais a derivada parcial de z em relação à variável y j. Então esse conjunto de fórmulas aqui, ó, me dá a derivada direcional de z em relação ao vetor u, ou unidades de variação de u. Vamos resolver esse exercício então aplicando essas formulazinhas. Percebe que eu quero a derivada direcional de f de xy, o f de xy é o nosso z, né? Esse aqui é o nosso z, z igual a f de xy, que é x vezes e elevado a y mais o cosseno de xy. No ponto P, então percebe que o nosso ponto P foi dado, eu quero o valor numérico dessa derivada, na direção do vetor v. Vamos começar a calcular o vetor u, né? Lembra que o vetor u, ele é o vetor v dividido pelo módulo. Então nesse nosso exemplo aqui, o nosso vetor u, ele vai ser o vetor v, que é o vetor 3 menos 4, dividido pelo módulo de v, que é a raiz quadrada. Lembra que módulo de um vetor é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Perceba que eu estou aplicando a formulazinha para calcular o vetor u, que eu quero a derivada direcional de z em relação ao vetor u, que é um vetor unitário na direção do vetor v. Aí eu tenho taxa de variação de z em relação a unidades de variação nessa direção. Não é mais o eixo x nem o eixo y. Bem, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, aqui é a raiz de 25. Então isso aqui vai ser igual ao vetor 3 menos 4, 9 mais 16, 25, raiz de 25 é 5, dividido por 5, que vai ser o vetor 3 sobre 5, menos 4 sobre 5. Então já tenho o meu vetor u. O vetor u, ele vai entrar na conta aqui, né? Perceba que esse vetor u, ele entra aqui na hora de calcular a nossa derivada direcional. O vetor u eu já tenho. Falta o gradiente de z. Então, calcular o gradiente de z. Então, quem é o gradiente? Gradiente de z, que no meu caso aqui é a função f. O gradiente de f, né,
dxy. Gradiente de f de xy vai ser a derivada parcial de f em relação à variável x, i, mais a derivada parcial de f em relação a y, j. Vamos calcular o nosso gradiente, então. Nosso gradiente vai ser igual a derivada de f em relação a x. Em relação a x, lembra? Derivada em relação a x, o y é uma constante. Então, e elevado a y é uma constante. Então, vou derivar x e conservar a constante. 1 vezes e elevado a y, e elevado a y. Derivada do cosseno de u. Só para recordar, a derivada do cosseno de u, é a aplicação da regra da cadeia. Derivada de cosseno é o menos seno de u vezes a derivada de u. Então, vou usar essa regrinha na hora de fazer aquela derivada. Derivada de cosseno de u menos seno de u, que no meu caso é o x vezes y, vezes a derivada de u, que é a derivada de x vezes y em relação a x, que é o próprio y. Então, essa é a minha primeira parcela. Tudo isso i. Mais, segunda parcela, a derivada de f em relação a y. Derivada de e elevado a y em relação a y é o próprio e elevado a y. Então, x vezes e elevado a y. E aqui repete, né? Derivada de cosseno de u é menos seno de u derivada de u. Então, menos seno de u, que é o x vezes y, vezes a derivada de u em relação a y. Deriva o y, conserva o x. Derivada de y é 1, uma vez x, x. E aí nós temos a nossa segunda parcela. Então esse é o nosso vetor gradiente. Então nós temos aí o nosso vetor gradiente e temos o nosso vetor u. Então nós já temos aí o gradiente z. A partir daí nós temos dois caminhos. Nós podemos calcular a função derivada de z em relação a u, ou nós podemos calcular o valor numérico dessa função. Lembra, o gradiente é um vetor. Se eu substituir aqui o x por 2 e o y por 0, eu vou ter o vetor gradiente. E o valor numérico dessa derivada vai ser o produto do vetor gradiente pelo vetor u. Bem, qual caminho que eu vou escolher? Eu vou escolher o caminho mais simples, que no caso aqui é calcular o vetor gradiente. Vou calcular aqui, olha, já que eu tenho essa expressão, eu vou calcular aqui o vetor gradiente de f no ponto em que o x é 2 e o y é 0, que vai ser igual a... Bem, aí vamos calcular esse vetor. Então, e, minha primeira parcela, e elevado a y, lembra que o y é 0, menos o seno do produto de x vezes y, que é 2 vezes 0, vezes y. O y é 0. Tudo isso i. Mais, aí a minha segunda parcela. X, lembra que o x é 2, vezes e elevado a y, que é 0, menos o seno de 2 vezes 0, que é o x vezes y, vezes x, que é 2. Tudo isso, j. Que vai me dar o seguinte vetor. E elevado a 0 é 1. 2 vezes 0 é 0. Seno de 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Então, 1 vezes i. Mais, e elevado a 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Seno de 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, então 2 menos 0 é 2, mais 2, j, que é o vetor 1, 2. Uma característica do vetor gradiente é o seguinte, o vetor gradiente também é a direção na qual a função tem seu maior crescimento, se você considerar o sentido positivo do vetor, ou seu maior decrescimento, se você considerar o sentido negativo do vetor.
O exercício não pede isso, ele pede só a derivada direcional, o valor da derivada direcional, mas ele tem esse significado. O vetor gradiente, que é esse vetor que você obtém aqui em um ponto, né, no caso no ponto 2, 0, essa direção dada por esse vetor é a direção em que a função tem o crescimento ou a derivada maior, mais acentuada. Essa seria a direção do maior crescimento da função. O que ele pede é a taxa de variação da função nesse ponto, nessa direção. Então agora que nós temos os dois vetores, eu posso calcular o valor da derivada de z, posso calcular aqui o valor da derivada de z na direção do vetor u, no ponto em que x igual a 2 e o y igual a 0. Que vai ser o quê? Vai ser o gradiente de z, que é o vetor 1, 2, vezes o vetor u, que é o vetor 3/5 e menos 4/5, que vai ser igual a, lembra que isso é um produto escalar, esse vezes esse, né? Fazendo a continha aqui, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Nunca, né? Não é distributivo, isso aí não é um produto. É um produto escalar de vetores. Então, coordenada x, primeira componente do vetor com a primeira componente desse, mais segunda componente desse vetor com a segunda componente desse. Então eu vou ter aí 3/5. 3/5, 1 vezes 3/5, 2 vezes menos 4, menos 8/5. Menos 8/5. 3 menos 8 é menos 5. Menos 5 sobre 5 é igual a menos 1. Que é a nossa taxa de variação. Que é a nossa taxa de variação de z, a taxa de variação dessa função, x vezes e elevado a y mais o cosseno de x vezes y, no ponto P, 2, 0, na direção do vetor v, 3i menos 4j. Perceba que nessa direção desse vetor v, a nossa função ela é decrescente, ela decresce, e o z está diminuindo de valor. A qual taxa? A uma taxa de uma unidade de z por unidade de variação na direção desse vetor. É sempre por unidade de variação. Espero que tenha entendido a explicação, tenha entendido o exemplo. Se entendeu, gostou, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal também. Tem um botãozinho de like para você ajudar o canal a crescer. Ative o sininho também para receber as notificações. Muito obrigado.